Queridos, o título da palavra hoje é Deus cumpre suas promessas. Diga essa frase, por favor. Em Números, capítulo 23, 19, a palavra nos lembra: Deus não é homem para que minta, nem filho de homens para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, repito, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esse trecho nos garante, nos lembra, nos anima a dizer que Deus cumpre suas promessas. Se ele falar, ele vai fazer. Se ele prometer, ele vai cumprir. E os estudiosos entendem que na Bíblia tem milhares de promessas, milhares. Tem alguns que chegam a contar que no Velho Testamento tem 5.000 e no Novo Testamento tem 3.000. Eu não sei se tem 8.000, se tem mais, se tem menos, mas eu sei que tem muita promessa. Tem promessa para todas as nossas necessidades. Você tem promessa. Deus tem prometido algo para você e para a sua casa. E pode ser que você não conheça, pode ser que você não saiba, e por isso pode ser que você não reivindique. E é por isso que eu quero animar você como igreja a estudar, a buscar, a ver aquilo que Deus tem para você. Amém, queridos? Diga quem está do seu lado, anime, diga assim: Deus tem promessa para você, para a tua casa. Deus é bom, igreja. Deus é muito bom. Deus é bom todo o tempo. Deus é bom quando as coisas estão bem, Deus é bom quando as coisas aparentemente estão mal, Ele sempre é bom, Ele nunca perdeu o controle da situação. Por isso que Ele nos chama para viver por fé. E não é fé nas circunstâncias, é fé nele. Às vezes é dizer: Senhor, eu acredito em Ti, estou feliz, eu estou grato. Às vezes é dizer: Senhor, eu acredito em Ti, mas meu coração está pesado. Continuo agradecendo porque eu sei que o Senhor me ama, mas eu não entendo o que está acontecendo. E o que nos sustenta nisso tudo são as promessas. As promessas, as promessas. Sabe uma coisa importante? Uma vez o povo de Deus, mais uma vez o povo de Deus estava passando por um momento de escravidão, de luta, de plantar e vir os outros e roubar o seu plantio, aquela angústia, aquela sensação de quem trabalha e não colhe, aquela sensação de quem faz muito e recebe pouco, né? É uma coisa parecida com aquela situação de ter, que Ageu diz que tem um bolso, o bolso está furado, né? Você trabalhou, conseguiu o seu salário, colocou no bolso, e quando chegou em casa percebeu que o salário foi embora, porque o bolso estava furado. É essa sensação que às vezes nós sentimos na alma. Nós estamos terminando o ano, e eu sei que nós fomos ensinados desde crianças, quando chega aí perto do final do ano, a gente faz mais ou menos um balanço. Se aquilo que a gente se comprometeu, se a gente cumpriu, se aqueles alvos a gente conseguiu, como é que foi, como é que não foi, né? É a hora da gente encarar a balança, literalmente, e a balança da vida, né? Eu olhar e dizer: será que eu cheguei lá, não é verdade? E sabe, queridos, o povo de Deus estava escravizado. Só tem um detalhe: Deus havia prometido que eles não seriam mais escravizados. E Deus havia prometido que eles comeriam do pão que fosse fruto do seu trabalho. Teria então Deus descumprido a sua promessa? Teria Deus esquecido? E Deus usa um profeta, o profeta Isaías, para ele incitar o povo, para o povo deixar de reclamar e comparecer diante de Deus, se possível, diuturnamente, manhã, tarde, noite, dizendo: o Senhor prometeu, por que é que não está cumprindo? Por que é que não está cumprindo? Imagine, Deus impulsiona o povo a esta situação. Isaías 66:2 diz, versículo 6: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Olha só, vós que fareis lembrados
o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Já pensou que ousadia? O profeta está dizendo ao povo, vocês têm que comparecer diante de Deus, não dê descanso a ele, até que, e ele dá um padrão. O padrão é que ele quer que Jerusalém, não é que Jerusalém seja liberta não, é que ela seja motivo de louvor na terra. Agora por quê? Versículo 8, jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso, nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas, mas os que ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e os que o recolherem beberão nos átrios do meu santuário. O que é que Deus estava dizendo através do profeta? Deus estava dizendo assim, lá está dizendo em Números, capítulo 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou e não posso revogar. Que coisa linda! Eis que para abençoar recebi ordem, eis que para abençoar eu recebi ordem, ele abençoou e não tem quem possa revogar. Diz a quem está do seu lado, diga, há uma ordem para abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Amém, queridos? Isaías 55, 11 diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Queridos, será que Deus precisa ser lembrado? Será que Deus se esquece das coisas? Ora, há um trecho na Bíblia que ele diz assim, mesmo que uma mãe que amamenta viesse a esquecer do filho, e eu já escutei a pastora Rosana pregando aqui essa explicação, porque é que uma mãe que amamenta é muito difícil, praticamente impossível esquecer o filho, a gente pode dizer porque a mãe ama o filho, também, mas é porque ela estava dizendo que a mãe que amamenta, chega a um ponto que o leite vai aumentando e ela sente dores, ela precisa amamentar para alimentar a criança e também para aliviar. Ele está dizendo assim, se uma mãe que amamenta esquecesse, todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece. E por que é que ele quer ser lembrado? Por que é que Deus estava incitando o povo aí nesse vale para dizer assim, o Senhor prometeu? Por que é que Deus hoje está incitando você, através dessa palavra, para não se conformar, para não ficar nessa zona de conforto, mas você se levantar e dizer assim, o Senhor prometeu. E ele não achará isto uma atitude arrogante, mas ele achará isso uma atitude de luta, de guerra. Por que ele deseja isso? Na verdade, queridos, Deus nunca vai esquecer. O que ele quer é que nós nos lembremos. Diga assim, Deus nunca vai esquecer. O que ele quer é que eu lembre. Lembrar de quê? Tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Você é um cristão. Você é um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você sabe que antes nós, todos nós, não éramos nada. Mas ele nos comprou por preço, pelo sangue do seu filho. Nos fez filhos, co-herdeiros com Cristo. Nós temos parte na herança de Deus. Nós fomos chamados a sentar à mesa. Você tem esse direito. E nós temos que entender, queridos, que o Evangelho é vida. O Evangelho não é uma religião. Como é fácil para nós confundirmos isso? Eu agora faço parte desse lugar. Não, agora eu saí, eu faço parte daquele. Queridos, o Evangelho não é isso. O Evangelho é um local, é um estado, é uma maneira de viver. É uma outra coisa. O cristão não é alguém que pertence a uma agremiação. O cristão é alguém que foi feito nova criatura. É alguém que foi chamado para pertencer a uma nova raça. É alguém que foi chamado para fazer um projeto espiritual espetacular, que homem algum pode fazer.
mas Cristo em nós se torna esperança da glória. Então, o que é que nós precisamos lembrar? A primeira coisa, se você tem um boletim, escreva, por favor. Nós precisamos de saber que no reino de Deus é por fé e valentia. Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Você tem que entender que aqui não está falando de salvação. Salvação é de graça. Diga assim, salvação é de graça. Está lá em Efésios, capítulo 12, versículo 8, 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é de graça, mas o reino tem preço. Deus tem chamado você para reinar com Ele. Homens que reinarão com Ele. Para passar a sua etapa aqui na terra treinando, porque no milênio você vai voltar para reinar e depois reinará com Ele eternamente. Deus está lhe chamando para você aprender a reinar com Ele. Não é para que você seja rei, mas é para que Ele reine. E quando Deus nos chama para isso, nós temos que entender que o reino tem esforço. Jesus diz: você quer ser meu discípulo? Você quer o reino? Você quer o reino? Então você tem que deixar tudo. Tem preço. Você tem que me amar mais do que tudo. Mais do que sua mulher, mais do que seu esposo, mais do que seus filhos. Ah, minha família, cuidado para não idolatrar a sua família. A família nasceu no coração de Deus. Não foi Deus que nasceu no coração da família. A minha família é uma bênção quando Deus reina. Quando ela está abaixo do Senhor. E nós temos que entender essas coisas, queridos. Esse tipo de fé é uma fé que se apodera das promessas, até que não foram dadas para você diretamente. Porque quando a gente fala das promessas, não faltam teólogos para nos lembrar que algumas promessas foram dadas específicas para um homem. Por exemplo, quando Deus se aproxima de Abraão, e ele diz: eu vou fazer de você pai de multidões, essa promessa foi dada a quem? A Abraão. Então, a princípio, eu requerer essa promessa não é teologicamente cabível, porque é uma promessa que foi dada a Abraão. Preste atenção, em que lugar nós vamos entrar? Quando foi dito àquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa, foi dada uma palavra a quem? Ao carcereiro. A princípio foi uma palavra dada para aquele homem. Isso não estou negando. Mas há um caso na Bíblia que ele é maravilhoso e intrigante. Conta a história que Jesus caminhava, estava indo noutra direção, abençoar outra pessoa. E isso se encontra em Mateus capítulo 15, de 22 a 28, e diz assim: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo assim: essa promessa não é para ela. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, pode ser que essa promessa não seja para mim, mas eu estou aqui diante de ti dizendo assim: faz com que seja. Diz assim: faz com que seja, diz. Sabe, queridos, então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que palavra para acabar o coração daquela mulher. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Você entrou na brecha por esforço, você se humilhou, você foi para a cruz, você caiu aos meus pés e você acaba de receber uma promessa que não era tua, mas agora é. Diz assim: não era minha, mas agora é. Glória, queridos! E desde aquele momento sua filha ficou sã.
Oh, glória! Então, quando eu vejo um trecho desse, eu não tenho nenhum medo de dizer que se você é alguém que evangeliza, se você é alguém que quer ter filhos espirituais, e se você diz assim, olha Deus, a promessa é para Abraão, a promessa é para Abraão, mas eu estou igual a Raquel que gritava, dá-me filho, senão eu morro, eu quero ter filhos espirituais, e eu acredito que ele diz, eu vou jogar a bênção que eu dei a Abraão sobre a tua vida também, amém? Eu creio que você é uma mãe desesperada, um pai desesperado, porque não vê seus filhos andando no caminho do Senhor, e você diz, Senhor, foi prometido aquele carcereiro, um carcereiro que tinha acabado de prender os teus servos, um carcereiro que tinha açoitado os teus servos, um carcereiro que estava lá cuidando para que teus servos ficassem aprisionados. E quando aquele homem recebe a palavra de salvação, a palavra já vem num pacote maravilhoso, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você diz, Senhor, eu quero essa bênção, é dele, mas eu quero para mim. Eu vou lutar com valentia com o Senhor não é pela mão, não é pelo braço, não é pelo esforço. Valentia, queridos, é quando eu digo não ao meu corpo, é quando eu digo não à vontade da minha carne. Valentia é quando algo me é agradável, mas é contra o Senhor, e eu esmurro o meu corpo, o reduzo à servidão, mas eu faço a vontade do Senhor. Nesse lugar eu entro no foco da bênção. Oh, glória! A segunda coisa que Deus quer que você compareça diante dele para lembrar das suas promessas, para que você lembre, para que eu lembre, nós precisamos lembrar do que ele já fez. E já fez muito. Quando o profeta Abacuque passa por uma crise enorme, e ele vê um caos naquela nação, ele vê, meu Deus, tudo que o Senhor prometeu aqui não está se cumprindo, nada. Ele comparece diante do Senhor, e ele pede, mas ele lembra. Ele pede, mas ele diz, o Senhor já fez. Ele pede, mas ele diz, eu estou aqui para dizer os teus feitos maravilhosos. E a minha oração não é nenhuma novidade. A minha oração é que o Senhor faça de novo. Abacuque 3,2 diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Eu ouvi falar da tua fama. Você tem escutado falar da fama de Jesus? Você tem escutado a fama que ele tem? Eu vou lembrar você, ele ressuscitou mortos, curou paralíticos e enfermos, andou sobre as águas, acalmou tempestades, amém, queridos? E mais que isso, ele foi morto, por mim e por você, mas ao terceiro dia, não houve poder, não houve morte que pudesse contê-lo. Ele rompeu os grilhões e ele ressuscitou. Você lembra? Oh, glória! Oh, glória! Eu tenho que lembrar que um dia eu vim para esse país sem saber exatamente o que Deus tinha para mim. Quantas vezes não entrei no meu quarto, chorei, me alegrei, sofri, escrevi esses livros que hoje vocês estudam nos GEs, escrevi tanta coisa, mas eu não sabia absolutamente nada. Eu só tinha uma promessa. A única coisa que eu tinha era uma promessa. E no meio daquilo tudo, queridos, eu não posso esquecer que eu estou aqui com vocês porque Deus me trouxe por mão forte. E eu posso dizer, se não for o Senhor, ora diga, Igreja Vida com Vida, se não for o Senhor, há muito que os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos, porque não foram poucas as arapucas, não foram poucas as armadilhas. Eu tenho que lembrar que quando o inimigo disse, o teu filho você acabou de perder para as drogas, eu tenho que lembrar que Deus não só o libertou, como o levantou, o salvou, ungiu, fez dele um homem de Deus. Eu preciso lembrar que quando eu estava lá no Brasil, hoje nós temos 41 anos de casados, mas aos 10 anos nós passamos por uma crise tremenda no nosso matrimônio. Já disse isso aqui, muitas vezes. E naquela crise, nosso casamento poderia ter acabado. Nós poderíamos ter terminado ali
todo sonho. Mas eu não posso esquecer que Ele, pela sua misericórdia, levantou povo, levantou gente, que nos abraçou, que nos levantou, que restaurou os nossos corações. E não é que Ele trouxe o amor de volta, não. Ele nos deu um amor novo, o vinho novo, algo diferente. Oh, glória! Eu não posso esquecer. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer. Ele é famoso demais. O que Ele faz é tremendo. Senhor, eu ouvi falar da Tua fama. Eu tremo diante dos Teus atos. Lê comigo agora. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em Tua ira, lembra-te da misericórdia. Oh, glória, levanta a tua mão. Começa a orar, diz, Senhor, lembra, Senhor. Diga, lembra, Senhor. Faz de novo, diga, faz de novo, Senhor. Faz na minha casa, faz no meu tempo, Senhor. Faz agora no meu trabalho, faz agora no meu coração. Faz de novo, Senhor. Oh, glória, Senhor. Aleluia, amém. Nesse pacote, queridos, é importante lembrar de onde viemos. De onde viemos. Muitos têm uma história nesse país, de anos. E eu quero dizer a você que tem um dispositivo no ser humano que precisava de ser desconectado. Existe um dispositivo que quando nós estamos bem, quando nós estamos nos sentindo fortalecidos, quando estamos com saúde, quando estamos financeiramente abonados, quando estamos num país como esse e recebemos condições para trabalhar, viver, ir e vir, há um dispositivo que parece que a gente se esquece que não foi assim desde o princípio. Que ao chegarmos aqui passamos por muitas incertezas, por dias de choro, de luta, quantas orações pedindo a Deus, e Ele fez. E agora parece que é normal. Agora parece que tinha que ser feito mesmo. A gente recebeu um diagnóstico de doença, de enfermidade, choramos, ficamos tristes, ficamos abalados. Oramos, clamamos, Deus curou. Aí o médico disse, e eu acreditei no no. Não foi o do médico não, querido. Foi Jeová Rafá, aquele que cura. Eu não posso esquecer. Em Ageu, o profeta diz, no capítulo 1:5, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. De onde você veio? Onde é que você estava antes de Jesus? Onde é que você estava antes dele abençoar e derramar a bênção dele sobre a tua vida? Ou você receber essa bênção? É importante lembrar isso. Quarto ponto que nós precisamos lembrar. Escreva, por favor, da sua palavra. É lá que tem promessa. Diga, é lá que tem promessa. Diga. Você quer lembrar as promessas de Deus, sim ou não? A melhor maneira é você estudar a palavra. Toda vez que você encontrar uma promessa, você grifa e diz, vou me apoderar dessa palavra. Amém, queridos? E é por isso que é importante que eu lembre da palavra. O que está acontecendo aqui com o profeta Isaías é que ele está lembrando da palavra. Ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor prometeu, está escrito. Você lembra quando nós passamos aqui um ano estudando sobre a grande obra? Quem era a figura principal ali, humana, que estava naquele trabalho? Neemias. Como é que ele começa o livro dele? Depois que ele é informado da desgraça que está lá, ele começa fazendo uma oração. E como é essa oração? Essa oração ele começa dizendo assim, Senhor, o Senhor prometeu que o teu povo não ia ser mais escravizado. O Senhor prometeu que o teu povo viveria numa terra ditosa. O Senhor prometeu. Ele começa assim. Só que ele para e diz, mas eu também sei que o Senhor disse que essas bênçãos todas ocorreriam se nós fôssemos fiéis a Ti.
E o Senhor também disse que se nós fôssemos infiéis, ocorreria conosco exatamente o contrário. E ocorreu. Então o Senhor é um homem de palavra, o Senhor é Deus de palavra. Amém? Então o Senhor disse que abençoava, abençoou. O Senhor disse que tirava a bênção e tirou. Então agora eu entro diante de ti para te lembrar que o Senhor disse que se nós nos arrependêssemos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu virei dos céus, sararei a sua terra e ouvirei a oração que se fizer nesse lugar. Neemias estava clamando este texto, ele estava dizendo esse texto. Eu sei que o Senhor prometeu que a gente não ia cair em desespero, mas o Senhor também disse que se nós desobedecêssemos, cairíamos, mas o Senhor também disse que se nós nos arrependêssemos, buscássemos tua face, o Senhor nos perdoaria e reverteria o quadro e traria o teu povo de todos os cantos da terra e os reuniria de novo. Eu estou aqui diante de ti dizendo, perdoa, me perdoa, perdoa nossos pais, perdoa nossos filhos, perdoa a minha geração. Neemias entra numa oração sacerdotal, que ora por ele, e ora por gerações, e ora por aqueles que estavam ao seu redor. Você entende isso, queridos? É esse lugar que Deus quer que você entre. Talvez você esteja dizendo assim, onde é que Deus quer que eu entre o ano de 2019? Eu já estou dizendo a você hoje. Deus quer que você entre nesse lugar profético, nesse lugar de quem se levanta para dizer, eu fiz um pacto contigo. E nesse pacto, o Senhor disse, há um que é um ladrão, e ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu não. Eu vim para te dar vida, e vida em abundância. Davi dizia no Salmo 119:16, eu terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém, queridos? Eu quero agora entrar na última parte da palavra, mas antes eu quero que você considere um ponto. Há certas promessas de Deus que não se cumpriram ainda, porque ainda não é tempo. Diga assim, há certas promessas de Deus que não se cumpriram ainda, porque não é tempo. Abacuque capítulo 2, versículo 3, o profeta anima o povo a crer na promessa, e ele diz assim, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Pega na mãozinha que está ao seu lado e fala assim, é no tempo determinado. Amém? Aí ele agora diz onde é que você deve ficar, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, o que é que a gente deve fazer? Espera. Por que eu devo esperar? Porque certamente virá, não tardará. Diga assim, ele prometeu, ele vai cumprir e não vai tardar. Mas se tardar, espere, porque não vai tardar. Talvez você esteja perguntando, vai tardar ou não vai tardar? Não vai tardar. Mas se tardar, espere. Por quê, pastor? Porque não vai tardar. Ela já está a caminho. Anima quem está do seu lado e fala assim, está a caminho. Diga, fica firme, diga, não sai da tua posição. Amém? De maneira prática, o que é que estava acontecendo com o povo de Deus lá em Isaías? Por que que esse povo estava sofrendo quando Deus tinha prometido que não aconteceria aquilo? É porque toda promessa de Deus há condições. Toda promessa de Deus tem um se. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí ele dá o mapa da mina. Se. Nós temos que entender que o nome disso é condição. E eu trouxe um trecho para vocês aí chamado promessa versus condição. Se há uma promessa e não está se cumprindo, alguma condição pode ter sido negligenciada por nós, esquecida por nós. Eu trouxe alguns exemplos, não dá para falar de tudo, mas isso aqui o Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai lhe abrir um horizonte e você vai conseguir entender, porque eu quero que no final aqui a gente faça um clamor, Senhor. O meu apelo hoje aqui é para a igreja toda no final, já estou logo dizendo antes. Você diz, e qual é o clamor? É para nós comparecermos diante do Senhor e lembrarmos a Ele as promessas que Ele tem para nós. Agora, se no pacote o Senhor lembrar que há condições que foram negligenciadas com nós, é tempo, é hora para arrependimento,
para acerto com o Senhor e entrar no foco da bênção. Se você quiser, diga: eu quero. Número 1, quando passamos pelos vales das provações. Quantos aqui já passaram pelos vales das provas, das provações? Levanta a mão aí. Você não está sozinho. Olha ao redor que você vai ver tanta mão levantada aí. Ó. Todos nós já passamos por provas. Todos nós já passamos por provas. Se você nunca passou por uma prova, se você nunca passou por uma provação, pode ser que exista um dispositivo em você que precisa ser consertado. É o dispositivo daquela pessoa que não está entendendo o que está acontecendo. É aquela pessoa que a prova está no meio do caminho, o fogo está ardendo e ele está... é outra coisa. Todos nós passamos por provas. E a Bíblia diz que na hora que vem a prova, não é natural gostar das provas. Não é natural gostar de ser provado. O natural é que dá uma certa expectação ardente, a Bíblia diz. Salmo 23, que é um salmo de suprimento, o salmista começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz viver pastos, guia-me mansamente pelas águas, as águas tranquilas, pelas veredas da justiça. Ele começa a falar que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Aí há um momento que ele diz: porém eu sei que na vida não é só mar de rosa, eu sei que na vida às vezes tem luta. Aí no versículo 4 ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Olha que promessa. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Coloca a mão em cima do boletim e fala assim: eu quero essa promessa, eu requeiro essa promessa. Amém? E você pode perguntar a mim nesse momento: e qual é a condição, pastor? A condição está no mesmo texto. O Senhor é meu pastor. A condição é você ter um único pastor na tua vida. A Bíblia chama Jeová Raá. Diga: o Senhor é o meu pastor. E o que é que significa isso? É que Ele me direciona e eu obedeço. E está definido entre nós dois quais são as posições. Ele é pastor e eu sou o quê? Ovelha, não há dúvidas. Porque às vezes nessa de reivindicar a promessa, muita gente se perdeu. Eu estou orientando vocês a reivindicar a promessa, mas eu estou te explicando dos riscos. A gente que começou a comparecer diante de Deus, não como um pecador que se arrepende, que volta para o foco da bênção e que requer a promessa desse Deus que nos ama, mas se aproximaram de Deus como se eles fossem o Senhor, como se eles fossem o pastor e Deus fosse o servo. Começaram a dizer: olha, eu te pego pela tua palavra, você disse isso, você tem que fazer. Isso está equivocado. Você quer ter a proteção dele nos vales sombrios, igreja? É preciso que você possa dizer assim: o meu pastor é o meu Senhor. A gente sempre diz: o Senhor é o meu pastor. O pastor é a parte que inclui proteção, cuidado, suprimento. Mas para o Senhor ser o meu pastor, é preciso que o meu pastor seja o meu Senhor. E Senhor aqui não é um pronome de tratamento, não. Senhor fulano de tal. Senhor aqui significa aquele que manda e eu obedeço. Diga assim: aquele que manda e eu obedeço. Quando eu faço isso, quando eu vivo essa vida, eu posso entrar diante dele e dizer assim: Senhor, eu estou andando num vale escuro, sombrio, minha alma está triste, mas existe uma promessa, e o Senhor é meu pastor, tu és meu Senhor. E eu quero que a tua presença venha sobre mim. Abre meus olhos, deixa-me ver a mesa preparada. Deixa-me ver a mesa preparada. Amém? Segunda condição importante para a gente tentar entender. Existe uma promessa que quando a gente trabalhar, nós vamos receber do fruto do nosso trabalho. Mas há uma possibilidade de trabalhar muito e colher pouco.
Em Ageu 1,6 diz: tende semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, ou num bolso furado, ou num saco furado. Qual é a promessa que o Senhor nos faz? Deuteronômio 28,8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. Anima quem está do seu lado, diga assim: celeiro, hoje em dia, é a tua conta bancária. Aqui está dizendo isso, o Senhor está dizendo que Ele vai encher os teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoar na terra que te dá o Senhor, teu Deus. A bênção estará sobre você financeiramente. Você quer, diga, ô glória. Mas tem uma condição. E você fala: qual é a condição, pastor? Trabalhar muito? Não. Pode trabalhar muito, mas ali no versículo de cima tinha gente que trabalhava muito, mas recebia pouco. A condição está em Mateus capítulo 6, 33, dita pelos lábios do nosso Senhor Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, me olha um pouquinho que eu quero falar uma coisa para você. Quantas vezes eu já aconselhei casais na minha vida, e quando a gente faz a ministração, tem um tema que é sobre finanças. E não foram poucos os casais que, quando disseram quanto ganhavam, era uma soma considerável, era um valor considerável. Mas aquele casal não tinha prosperidade. Eles mesmos não sabiam explicar. Ganhando tudo isso, como é que tudo que a gente tem é prestação. Tudo que a gente tem deve ao banco. Isso não só mostra que muitas vezes falta colocar o reino de Deus em primeiro lugar, como também nos leva para o ponto 3. Está endividado ao invés de ter sobra para ajudar. A promessa, em Deuteronômio 28,12, é: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Olha a promessa: emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Já pensou que coisa séria? Isso é uma promessa. É uma promessa. Eu quero essa promessa, Senhor. Amém? Mas essa promessa traz pelo menos duas condições. A primeira está no mesmo livro, mesmo capítulo, versículo 1, versículo 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Que condição é essa? Diga: obediência. Essa é a condição. A gente às vezes não coloca, não tem nada a ver finanças com obediência. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sabe, queridos, Deus sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Esse órgão é sensibilíssimo. Grandes amizades, às vezes a pessoa fere o outro no braço, às vezes a pessoa até fere no coração, e é mais fácil perdoar. Mas quando um fere ao outro no bolso, ai, 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 ai. Está entendendo, sim ou não? E Deus estava dizendo literalmente o seguinte: sabe, queridos, eu vou abençoar teu bolso, eu vou encher tua conta bancária, eu vou fazer de você uma pessoa próspera, mas a condição não é você me obedecer apenas com relação às finanças, que nós vamos falar, mas a condição é você obedecer os meus mandamentos. E você diz: que lógica tem essa? É claro que tem lógica, queridos. Quando a gente busca o Senhor em primeiro lugar, a gente não fica gastando dinheiro naquilo que não é pão. Quantas vezes a gente ganha muito dinheiro, mas a gente não tem paz
E a gente quer ter paz, e a gente compra para ter paz. Quando a gente chega no final do ano que a gente troca de carro, dá uma sensação de vitória. Não é? A gente terminou o ano, pegou o carro, entregou, pegou outro novinho, a gente sai do dealer dizendo, ô glória. Tem essa sensação. E às vezes não era para ter feito isso. Porque isso não é uma coisa que você recebeu. É apenas uma troca de dívida. E geralmente um momento. Quantas vezes, queridos, pessoas que estão em depressão, passando por tristezas, não resolvem dar um pulinho num shopping center? E enquanto está lá, olhando as vitrines, escolhendo alguma coisinha, passando o cartãozinho e vendo aquela aprovação de Deus, approve it, approve. Oh, Senhor, que bênção. Dá aquela sensaçãozinha de quietude. Se você ouvir a minha voz, por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? O que é que ele está dizendo? Pão é aquilo que satisfaz. Pão é um elemento básico da vida. Quando fala pão, não é só bread, não é só aquele pãozinho que a gente come. Pão quer dizer o quê? Alimento. Existe alimento para o corpo, existe alimento para a alma, existe alimento para o espírito. Ele está dizendo que a gente deveria gastar dinheiro. Dinheiro significa tempo. Dinheiro não é papel moeda. Alguém tem aí um dinheiro na sua carteira aí? Tem aí, pode ter, abra aí, $1, qualquer $1. Não vou ficar para mim, não. Quero só que você pegue ele e levante ele assim. Levante ele, pronto, aqui está levantando. Pode você mesmo. Me dê aqui, me presta aqui o seu dinheiro. Eu prometo que eu devolvo. Olha, você sabe o que é isso aqui? É o quê? Isso aqui são horas de trabalho. Isso aqui são horas longe da família. Isso aqui são horas de suor. Isso aqui são horas que você poderia estar trabalhando para o Senhor. Isso aqui são horas que você está sujeito a fazer trabalhos que você não gosta, que você não quer, mas você faz. Por que você pega esse trabalho, esse seu tempo, esse seu suor e gasta naquilo que não produz alegria verdadeira, satisfação verdadeira? Por que você gasta naquilo que não é pão? Tome, Carol. Glória a Deus. Você entendeu? Ficou calado? Não estou trazendo uma palavra de acusação para nós, não. Estou trazendo uma palavra de libertação. Você não pertence a esse mundo. Deus quer te dar bens, Deus quer te dar dinheiro, para você ser senhor do dinheiro, não para que o dinheiro seja teu senhor. E é por isso que é importante obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus e o dinheiro chega, o dinheiro é meu servo. O dinheiro é uma boa ferramenta. Mas quando eu tenho o meu coração frágil com relação às minhas alianças, quando o dinheiro chega, ele determina. Ele diz, vai ter algo na tua igreja. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu vou fazer um passeio. É errado fazer passeio, pastor? Não. Não. Mas às vezes antes, quando eu não tinha tanto dinheiro, eu não faltava aquela atividade porque eu sabia que eu ia crescer. Você está entendendo? Sim ou não? Ah, nós não somos religiosos. E não somos mesmo. Mas se o Senhor te colocou num lugar e tem um ministério, você precisa aprender a amar esse ministério. Essa igreja que você está vendo aqui é feita por você. E é uma igreja abençoadora, que tem abençoado a muitas pessoas. E é preciso que nós comecemos e olhemos e entendamos qual é o nosso foco de ação, qual é o nosso foco, até que ponto continuam as prioridades de Deus na nossa vida. Não é carga, não é carga, é priorização dentro do nosso coração. Tem a ver com zelo, com amor, com gosto, com alegria de pertencer de andar com o Senhor. Quando a gente começa a obedecer ao Senhor em tudo, eu amo a minha esposa como o Senhor amou a igreja, a minha esposa se submete a mim, anda comigo na mesma missão, nossos filhos são amados, eles obedecem a nós,
nós começamos a ver as promessas de Deus caírem sobre a nossa casa. Nós não brigamos. Sabe, quantos casais têm uma luta, uma batalha, aí para resolver o problema, tem que um comprar um presente para o outro. Você diz, é errado comprar presente? Não. Mas problemas conjugais não se resolve com diamante, não se resolve com brilhante, não se resolve nem com sapato. Problema conjugal se resolve aos pés de Jesus, reconhecendo erros, amando, pedindo perdão, perdoando. Você ainda está aqui? A segunda condição para nós termos uma vida onde não vamos estar endividados tem a ver com ser fiel nas contribuições. Provérbios capítulo 3 diz assim: honra ao Senhor com tuas palavras. Quando você cantar, diga, toda honra para ti, toda glória. É isso que está dizendo? Não. Aí está dizendo, honra o Senhor com o quê? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você sabe o que é primícia? Eu vou explicar para você entender isso de uma linguagem bem popular. É aniversário, o bolo está ali, cantou parabéns, a pessoa soprou sobre o bolo, possivelmente no sopro ele jogou saliva e abençoou aquele bolo. Oh, glória! E agora chegou a hora da primícia. O que é primícia? É o primeiro pedaço do bolo. A pessoa corta, aí diz, o primeiro pedaço do bolo vai para fulano. Ah, todo mundo aplaude, mas fica dizendo, porque não fui eu, né? Mas foi aquela pessoa. Primícia é quando você se expõe e dizer assim, não fiquem chateados comigo não, mas a minha primícia é do Senhor. Não se aborreçam comigo, eu amo vocês. E tem pedaço de bolo aqui para todo mundo, mas o primeiro é de Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Isso é primícia. Eu tenho um dos discípulos que Deus me deu, mora em Santos, é o pastor Eric Viana. Ele escreveu um livro e ele pediu que eu escrevesse a contracapa do livro. E eu fiz isso, acabei de receber o livro dele. Ano que vem, se possível, eu também estou terminando o meu livro. Tanto eu vou lançar lá na igreja dele, como ele vai vir lançar aqui o dele. Um livro muito, muito bom, muito bonito, sobre uma obra social que tem sido feita com muito amor na igreja dele. E eu achei interessante que ele mandou para mim um livro, e ele estava preocupado, dizendo assim, você recebeu? Eu digo, ainda não recebi. Você recebeu? Ainda não recebi. Aí eu recebi, ele estava tão preocupado, disse, eu recebi, muito obrigado pelo livro. Por que você estava tão ansioso? Eu disse, não, porque eu queria dar a você a primícia. Agora que eu dei, eu estou colocando o livro à venda amanhã. Primícia, querido. É uma outra coisa, é um coração grato, que não se enferma por bobagem, que está junto e que caminha nos altos e nos baixos. Deus se agrada disso. Você diz, mas como é que eu dou a primícia ao Senhor? Eu dou a primícia ao Senhor quando eu dou o melhor do meu tempo. E como é que eu dou meu tempo ao Senhor? Você acha que eu dou meu tempo ao Senhor apenas orando em casa? Eu dou meu tempo ao Senhor quando eu sirvo você. Quando eu sirvo você. Ontem eu vi uma postagem que foi feita no grupo de amigos, que uma pessoa precisava de fazer uma mudança. Alguém que pegou horas do seu sábado e foi lá ajudar, ele deu da sua primícia. Para quem ele deu? Para o Senhor. Eu achei interessante que quando alguns talvez estivessem animados para começar a fazer parte, um dos irmãos já disse, não precisa, já está resolvido. Primícia. Quando eu dou ao Senhor, eu estou dando ao corpo. Jesus escolheu ser amado na vida do meu irmão. Diga assim, Jesus escolheu ser amado na vida do meu irmão. Se você me ama, cumpra meus mandamentos. O mundo vai conhecer que você é meu discípulo, se vocês se amarem uns aos outros. 1 João 3,16, assim como Cristo deu a vida por nós, nós também devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Primícias.
honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é que vai acontecer? E se encherão, não é encher normal não, é o quê? Fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Esse trecho aqui é uma promessa. É uma promessa. E essa promessa tem a ver muito com a circunstância. Naquela época, a casa do Senhor tinha uma tribo inteira que dependia dela, que era a tribo de Levi. Eram os levitas. Lembra quando Tobias foi colocado na sala grande? O povo deixou de dizimar. E quando o povo deixou de dizimar, os levitas fizeram o quê? Voltaram para a casa de parentes e de família, porque não tinha comida para eles, não tinha mantimento para a casa, não tinha como manter o pessoal que ia fazer com que os cultos acontecessem. Será que é possível trazer essa promessa para a igreja? Sim. A Bíblia diz que a igreja hoje é o Israel de Deus. E é preciso que haja bens na casa de Deus para que possa satisfazer. Quando a gente ajuda a crianças em Guiné-Bissau, quando a gente ajuda um orfanato aqui, outro acolá, quando nós temos aqui dentro o Ministério Maná, que socorre em segredo aqueles que estão precisando do pão, quando nós temos pessoas que trabalham aqui, e essas pessoas que trabalham precisam de salário, quando nós temos um lugar confortável para que você venha, para que você aprenda, para que você receba, para que seus filhos agora estejam recebendo, quando se oferece um café da manhã, eu não sei se você sabe, pão aqui nos Estados Unidos, queijo, presunto, café, essas coisas, eles têm um costume horroroso. Depois que a gente faz as coisas, eles querem que a gente pague. É um absurdo. Você está entendendo, sim ou não? Esse ministério terá o tamanho que esse ministério decidir que vai ter. E não é o ministério do pastor Júnior, não é o ministério do pastor Marcos, pastor Valério, pastor Eduardo, pastor André, qualquer pastor, qualquer líder, é o ministério do Senhor Jesus. Os homens passam, queridos, o ministério não. Você leia a Bíblia, pode ler a Bíblia. Deus ama seus profetas, Deus cuida dos seus profetas e Deus sepulta seus profetas. Há ciclos, os profetas terminam, mas a palavra continua, a igreja continua, o ministério continua. Amém, queridos? Último ponto. Quero ter minha família abençoada. E tem promessa, Atos 16:31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. Quatro pontos, diga, família incrédula. Por que eu tenho uma família incrédula se tem essa promessa? Existe uma condição. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Qual é a condição? Eu não escutei direito. Ensinar. O que é ensinar? Vamos entender. Ensinar tem a ver com duas coisas. O ensino que forma caráter, ele tem informação e formação. Informação e formação. O ensino que simplesmente passa informações não precisa de formação. Então, se ele passa informação, precisa de ter alguém que fale, que ensine, que gaste tempo. Agora, se tem formação, tem que ter aula prática. O médico, para ser médico, não é apenas porque ele terminou o curso de medicina que ele é médico. No curso de medicina ele foi o quê? Informado, diga informado. Quando ele faz residência, quando ele vai para um hospital, quando ele fica embaixo de médicos experientes, e ele serve ali por um período, lugares é 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, ele recebe o quê? Formação, entrou no seu caráter. Nossos filhos precisam da mesma coisa, nossa casa precisa da mesma coisa. Você quer que a sua casa sirva ao Senhor, sim ou não? Isso demanda tempo. Tem que sentar. E sentar hoje não é fácil. Porque às vezes a gente está sentado, mas está de pé.
É todo mundo com o telefone na mão. Às vezes você vê aquela família unida assim de noite, todo mundo sentadinho, a televisão ligada, ninguém prestando atenção, e cada um tucutuco, 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 tucutuco. Às vezes um, que é mais insensível, pergunta, o que foi que ele disse na televisão? Uma pergunta de uma insensibilidade total. As pessoas dizem, hello, estou sabendo de nada, não é verdade? Então como é que você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Qual é o Senhor que está sendo consultado naquela noite, você sabe? Não sabemos, queridos, não sabemos. Nesse mundo moderno, e eu não sou contra a modernidade, eu uso a modernidade, é o limite que eu posso utilizar para poder falar o que Deus quer. Tanto é que para os líderes estou aí inventando uma live para poder ter mais uma maneira de comunicar. Não sou contra. O que eu estou dizendo é que é uma armadilha tão forte que qualquer um de nós pode se aprisionar nela. Seus filhos crescem e eles não dizem assim, eu vou crescer devagarinho. Eles crescem rapidinho. O tempo voa. E ele ensina aqui assim, ó, Deuteronômio 6, a gente está terminando. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Quem vai inculcar? Certo. Você entendeu bem isso? Aqui não está dizendo assim, Moisés vai inculcar a teus filhos, que foi Moisés que estava dizendo essas palavras. Aqui não está dizendo, é o ministério de pequenos discípulos, o ministério infantil. Aqui não está dizendo professores, aqui está dizendo que tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás como? Assentado em tua casa. Tem que ter um momento que se senta, e você abre a Bíblia, e você conta algo a seu filho. Se você fizer isso com frequência, não precisa gastar 2 horas nisso. Bons 15, 20, 30 minutos por dia, vai criando um hábito saudável. E andando pelo caminho, também fale. Vai levar a criança na escola? Às vezes demora quanto tempo para chegar na escola? 30 minutos, 20 minutos. Olha que tempo maravilhoso. Quando eu ia levar meus netos aqui na escola, às vezes me cabia isso. Raramente, mas quando havia uma situação, os pais viajavam, eu ficava com os netos, eu colocava no carro e a gente fazia o mesmo costume que a gente tinha quando fazia com nossos filhos. Entrou no carro, eu liguei aí, como é que está todo mundo? Tem uns que são mais de manhã, né? O Levi, por exemplo, ele já acorda falando. O Rafael vai acordar por volta de 12:00. Ele levanta às 7, mas ele está mais ou menos. Então a gente respeitava esses relógios aí biológicos, mas eu dizia, aí, como é que está o coração? Está assim, eu estou com medo, vou fazer uma prova hoje, vou não sei o quê, ontem um cara chegou para mim e disse não sei o quê, e o que foi que você fez? Fiz não sei o quê, andando. Aí a gente ministra, e aí a gente orava. Vamos orar. Às vezes, por causa do curto espaço, um orava por dia. Então um dia era a hora do Levi, o outro dia era o dia do Rafa, e outro dia era o dia do vovô. Aquilo fica no coração. Quando eu fui visitá-los há 1 ano atrás, eles pediram à mãe que eu levasse eles na escola. E que fosse buscá-los na escola. Eles queriam reviver o quê? Andando. 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 E ao deitar-te, e ao levantar-te. Seus filhos precisam deitar com a palavra de esperança e precisam se levantar, sendo lembrado que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua casa. Também as atarás como sinal na tua mão, ou seja, tudo que eu fizer, essa palavra vai me influenciar. E te serão por frontal entre os teus olhos, ou seja, tudo que eu for ver, a palavra de Deus me influenciará. E as escreverás aonde? Nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Mete versículo em todo canto. No banheiro. Atrás das portas. Coloca a palavra de Deus. Faz a palavra de Deus ser a maior moda na sua casa. Coloca palavras do Senhor na vida do seu filho. E não vamos esquecer de 1 João 2,6 que diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, não adianta só falar. É preciso que as minhas ações
correspondam ao meu ensino. Fique de pé que eu quero concluir lendo com você, como igreja, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por enquanto, baixa um pouquinho a cabeça, quero orar por você. Pai amado, essa palavra foi entregue de acordo com o que o Senhor me ordenou que fizesse, e está agora, Senhor, entregue a cada um. Eu sei que essa parte agora não me pertence, mas pertence a Ti. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que opera em nós tanto o querer como efetuar. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é aquele que há de completar a boa obra que o Senhor começou. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que proíbe o corvo de roubar a semente. Então eu te peço que venha agora uma unção sobre esse povo, sobre nós, sobre a Tua igreja, aqueles que nos escutam. Temos promessas e queremos comparecer diante de Ti para Te lembrar. E queremos, Senhor, ser lembrados por Ti se nós temos negligenciado alguma condição. Pedimos assim no Teu nome, Jesus, e pedimos que o Senhor continue a ter liberdade entre nós. Então venham, em nome de Jesus, venham ao trono de graça do Senhor, venham reivindicar. Eu quero ter uma casa cheia do Espírito, eu quero ter, em nome de Jesus, filhos que são uma bênção. Eu quero que o Senhor tome conta da minha esposa, eu quero que o Senhor tome conta do meu esposo, eu quero que o Senhor cure-me, porque a Tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Pode vir mais para frente, dê espaço para os seus irmãos, dê espaço para os seus irmãos, dê espaço para os seus irmãos. Vamos ser ministrados por essa canção. Se você conhece, cante essa canção, ore essa canção, e depois nós vamos estar ministrando agora nesse momento a igreja. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os Teus ouvidos e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir Teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudarás.
Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor, Tu és um Deus de aliança, Senhor, Deus de promessas. Nós lemos na Tua palavra, nós proferimos e nós cremos que Tu não és como o homem que volta atrás, que se arrepende. Se o Senhor fala, o Senhor cumpre. Se o Senhor promete, o Senhor cumpre. E nós cremos nisso, por isso estamos aqui. Meus irmãos que estão aqui, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui, também, Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que nos escutam agora desde o seu lar, tem lutas, tem dificuldades, tem batalhas, mas eu sei que para cada uma luta, para cada uma batalha, para cada uma dificuldade, o Senhor tem promessas. O Senhor tem promessas. E nós comparecemos diante do Teu trono de graça, porque Tu és bom, porque Tu és bom, porque Tu és bom, pedindo a Tua misericórdia sobre nós. Aqui temos irmãos que precisam de cura, cura física. E a Tua palavra diz: eu sou Jeová Rafá, o Deus que te cura, o Deus que te sara. A Tua palavra diz que o Teu Filho, Jesus Cristo, levou sobre si todas as nossas dores. E pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados, nós fomos curados. Então eu peço que agora, nesse momento, seja derramado sobre a Tua igreja cura física, em nome de Jesus. Eu também sei, meu Pai, que a Tua palavra providencia para nós cura emocional. Aqui nós temos irmãos, Senhor, que foram feridos, que ainda tem no seu coração sangrando, Senhor, tristeza, Pai amado. E a Tua palavra diz, em nome de Jesus, que o Senhor produz alegria para a nossa alma. O Senhor enche a nossa alma, meu Deus, com a Tua alegria. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Tua palavra diz, Senhor, que a nossa alma deve se aquietar e saber que Tu és Deus. Então vem sobre nós agora, sobre o Teu povo, dando essa paz que não homem nenhum pode explicar, essa paz que excede todo o entendimento, Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos promete, Senhor, salvar o nosso espírito. Se aqui há alguém, meu Deus, que nunca aceitou Jesus como Salvador, nunca aceitou Jesus como Senhor, toca hoje, que hoje seja dia de libertação, hoje seja dia de salvação, em nome de Jesus de Nazaré. Aqui tem pai, tem mãe clamando por seus filhos, aqui tem filhos clamando por seus pais, aqui tem irmãos, meu Deus, clamando pelas suas finanças, pelas lutas que passa, pelas dificuldades, por cursos que estão fazendo e não estão logrando êxito, por provas que estudaram e não conseguiram passar. E eu te suplico em nome de Jesus, produz ânimo, abre nossos olhos. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, se temos negligenciado a Tua palavra, se temos negligenciado a Tua palavra que nos manda obedecer, se temos negligenciado colocar o Teu reino em primeiro lugar. Nos perdoa, Senhor. Nós estamos declarando: Tu és o nosso Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Nada, nem ninguém pode ocupar esse lugar. Reina na minha vida, reina na minha casa, reina na minha família, reina no meu coração. Oh Jesus, relamara canta telabarachuias, Tu és Deus, Senhor absoluto. E o povo de Deus levanta a mão agora e começa a glorificar o Senhor.
Começa a dizer que está recebendo. Começa a orar pela tua casa. Começa a orar pela luta que o Senhor tem colocado no teu coração. Começa agora em nome de Jesus. Determinar que isso ocorrerá. Porque você se submete. Porque você se submete. Queria a igreja que estivesse intercedendo nesse momento. Por aqueles que estão nos assistindo. Aonde eles estiverem. Por aqueles que estão aqui. Como nós vimos a foto dessa aliança hoje. Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança. E a palavra de Deus diz que Deus ele procura e busca aqueles para ter uma aliança, um pacto com Ele. E como nós fazemos esse pacto? A palavra também nos orienta. Se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, crendo no seu coração, você será salvo. Deus quer fazer uma aliança de vida eterna, para abençoar a tua vida, não apenas nesse mundo, não apenas agora, mas para que você viva eternamente. E a palavra de Deus diz que essa porta, essa aliança, nós devemos fazer de coração. Ele diz que Ele está à porta e Ele toca no nosso coração. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei na sua casa, cearei contigo e tu comigo. E sabe, igreja, eu quero nesse momento, também você, que talvez se sentiu apartado, quer se reconciliar com Ele hoje, quer renovar a sua aliança. Hoje é dia de aliança, hoje é dia de pacto. E eu quero fazer uma oração e convidar toda a igreja que me apoie, porque pessoas vão estar fazendo esse pacto hoje, renovando essa aliança com o Senhor, em nome de Jesus. Então eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, baixassem sua cabeça e repetissem essa oração de todo o seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje, diante da tua igreja, eu te reconheço como o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Muito obrigado. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém mais poderá apagar. E hoje eu me alegro, porque sou recebido como teu filho amado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor está aqui, a presença de Deus está aqui nesse lugar. E ainda com seus olhos fechados, e você que está aqui, eu quero fazer mais uma oração, selando esse momento, confirmando essa aliança. Você que está nos assistindo, você que está renovando essa aliança, se você fez hoje esse pacto, aonde você está, faz um sinal, levanta uma das suas mãos, se você está aqui. Glória, você que fez essa aliança com o Senhor de entrega. Tem alguém aqui que fez esse renovo, entregou sua vida a Jesus? Todos aqui, você já entregou? Amém? Glória a Deus. Não tenha medo, levante a sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém, eu não estou vendo. Glória a Deus por essa mão que se levanta, Senhor. Oh Jesus, obrigado. Está aqui, se tem mais alguém, por favor, se aproxime desse irmão, ajude ele a dar os primeiros passos de fé. Abre um pouquinho aqui o meio, não tenha medo. Glória a Deus. Glória a Jesus, vem aqui. Se tem mais alguém, essa é a oportunidade que Deus está te dando. Não é questão de religião, não é questão, nada disso. É uma aliança, um pacto com o Senhor. E a palavra diz que hoje, quando um homem e uma mulher de Deus entregam as suas vidas, existe festa nos céus, porque o Senhor estava te esperando. Aleluia. Bem-vindo. Levante a sua mão, igreja. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essas vidas que hoje decidem fazer essa aliança, esse pacto. A tua palavra diz que hoje o nome deles está escrito no livro da vida, onde ninguém mais vai poder apagar. Pai, obrigado. Hoje se cumpre a palavra que o Senhor é aquele que dá nova vida, que faz nova todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Obrigado, Senhor. Nós agora abençoamos com todas as sortes de bênçãos espirituais, emocionais e físicas, e declaramos que hoje eles pertencem à tua família, que é a tua igreja, e nós os recebemos no amor de Cristo,
em nome de Jesus. Dá uma olhada à sua volta. Dá uma olhada aqui. Essa é a sua família. Seja bem-vindo. Você que está nos assistindo, seja bem-vindo também à família de Deus. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Deus abençoe.